Fala, galera, vamos assistir a história da humanidade em apenas 15 minutos. A Terra tem 4,5 bilhões de anos, mas a nossa espécie não tem nem 1% disso. Mesmo tendo pouco tempo, mudamos praticamente tudo por aqui. Sejam bem-vindos à história da humanidade em 15 minutos. Fala galera, beleza? Bom, eu sou o Lucas Humano Marques. Opa galera, sou o Daniel História Molo. E você já parou pra pensar em como a gente chegou até Eu aqui? não sei. Tipo, como a gente surgiu? Como foi o começo de tudo? De primatas nas savanas africanas a seres conectados por inteligência artificial. É. Tudo isso aconteceu Inteligência é um piscar de macaco. olhos na escala cósmica. Tudo começa há cerca de 7 milhões de anos, com os primeiros hominídeos, como os Sahelanthropus tichadenses. Esse primeiro hominídeo ainda andava de forma bípede, porém meio desajeitada. Alguns anos se passam e surgem espécies como os Australopithecus. Lembra da famosa Lucy, que viveu há 3,2 milhões de anos? Eu lembro. Ela pertencia a essa espécie. Depois vem o Homo habilis, há 2,4 milhões de anos, que já usava ferramentas simples. Aí depois o Homo erectus aparece e começa a caçar em grupos e até mesmo migrar para fora da África. Foi o Homo erectus que dominou o fogo. E podemos dizer que o fogo foi tipo a nossa... Qual é o seu poder Ah, genético? sério? que dominou o fogo. E podemos dizer que o fogo foi tipo a nossa primeira grande tecnologia. Tudo mudou depois disso. Comida cozida, calor, proteção. E mais tempo livre para pensar. E com suas migrações, o Homo erectus espalhou nossos genes pela Ásia e Europa. Que E depois de incrível. muitos ramos evolutivos, chegam os Homo sapiens, por volta de 300 gente. mil anos atrás, lá na África. E também haviam outros, como os neandertais, os denisovanos, mas foram os Homo sapiens que continuaram evoluindo. E outra coisa que evoluiu junto com a humanidade foi a calvície. Você sabia que mais da metade Ah, dos homens propaganda vai ter já queda de cabelo agora. aos 50 Eu nem anos? entendi o Mas tutorial. 30% dos caras já começaram a perceber isso antes dos 30. Mas o problema não é só a queda, mas sim a procrastinação. Aquele, deixa pra lá, depois eu vejo isso, que vai adiando o seu cuidado com a saúde. E se uma das metas do seu ano era cuidar mais de si, a hora de se cuidar é agora. A Manual é uma plataforma de saúde masculina que conecta você com médicos especialistas. Eu acho que eu vou comprar manual pro meu avô, porque ele tá Um calvo. tratamento personalizado contra a sua calvície. E funciona assim, você entra no site deles, responde um questionário simples e recebe uma análise médica. E se o tratamento for recomendado para você, saiba que ele é feito sob medida para você. Com produção em farmácia credenciada e uma entrega discreta diretamente na sua casa. Tudo no conforto da sua casa, sem precisar ir em consultório, em farmácia, em lugar nenhum. Esse é bom para você, hein, que você gosta. Não sai de casa, né? E tudo com frete grátis e um acompanhamento pelo WhatsApp durante o processo todo. Tá. E a melhor parte, galera, vem agora. Pois usando este cupom aqui, você sabia 40, você garante 40% de desconto no primeiro pedido, mais frete grátis. Caraca! Quase metade do preço. Mas preste atenção e seja urgente, pois esse descontão é apenas por tempo limitado. Então, galera, aproveita, quase metade do preço. Link na descrição e QR Code aqui na tela. Sua autoestima e seu cabelo agradecem. Valeu, Manual! E agora vamos voltar para o vídeo. Isso. Por volta de 70 mil anos atrás, algo muda. O cérebro humano passa por um salto gigantesco. Começamos a criar mitos, Eu cooperar em odeio grandes grupos e sonhar com o futuro. Que o YouTube agora Esse dá período só é o que os 15 cientistas minutos. chamam de revolução Por que não cognitiva. 12 Foi horas? quando começamos a fazer 12 outras horas é a coisas, verdadeira contar hora da histórias, humanidade. imaginações, Ninguém quer ver vídeo de 15 mitos, e minutos. nos organizar como uma sociedade. E foi assim que viramos uma espécie dominante. A arte nessa época já rolava. Várias pinturas nas cavernas. Quando eu vou figuras gravar abstratas, um vídeo pré-vida, longo, vida, da chuva, eu tenho que do gravar sol. em Ou live. seja, galera, a arte rupestre é muito mais antiga do que a cidade, por exemplo. E foi nesse momento também que a gente começou a ser mais perigosos. A gente não caçava só com lança, mas também com ideias. E em 50 mil anos, os Homo sapiens já tinham se espalhado para vários lugares do planeta, da África ao Alasca, e eles iam de jangada, a pé, tudo na base da teimosia. Tô cansado de ficar aqui e quero explorar outros lugares. Aos poucos foram chegando na Austrália, na Europa e depois nas Américas. Mas uma das maiores viradas mesmo, uma das maiores revoluções, aconteceu entre 8.000 e 5.000 antes de Cristo.
Estamos falando da famosa Revolução Agrícola. A gente para de correr atrás da comida e começa a fazer a comida vir até a gente. Deixamos de caçar para agora coletar. Com isso, começaram a plantar trigo, domesticar animais e também foram se criando vários problemas. Isso porque a humanidade agora tinha muita comida armazenada, podendo abrigar assim mais pessoas. E mais pessoas geram aldeias, cidades, leis e problemas. Por volta de 3.500 a.C., a roda surge, pouco antes da escrita e da Idade do Bronze. E podemos dizer que esse também foi um grande marco tecnológico. Só que, no início, a roda não foi feita para transportar coisas, mas sim como ferramenta para criar objetos de barro. E somente depois que ela foi Muito usada, tempo depois, que foi usada para conseguir transportar coisas. Foi mais ou menos 100 anos depois que a roda foi criada que alguém teve a ideia de usar ela com eixos para criar carrinhos e carroças. E isso, galera, simplesmente revolucionou tudo. E também foi por volta dessa época, um pouco depois, que surgiu a escrita. Mas ela não era poesia. Ela foi criada, sabe para quê? Para taxar a população, literalmente. Como havia muito estoque de comidas, o governo queria ter um controle dos grãos, dos tributos, do estoque. Então a escrita foi criada para criar impostos, boletos, algo para a contabilidade. E com a escrita desenvolvida para tributos, novas leis foram surgindo e assim nasceu o Estado, templos e também exércitos. E isso acabou criando o poder e também a hierarquia, que causou ainda mais problemas. Como, por exemplo, as guerras e as doenças. Por volta de 3.300 a.C., começa a Idade do Bronze. Foi quando aprendemos a misturar estanho com cobre para criar o bronze. Um metal um pouco mais nobre, mais forte, mais durável. E isso muda praticamente tudo. Ferramentas, armas, construções. Impérios como sumérios, egípcios e hititas começaram a crescer com essas novas tecnologias. E o bronze então vira símbolo de poder, Eu não de entendi avanço nada. e também, como já falamos, de guerra, deixando as batalhas e os conflitos mais complexos, mais sofisticados, O bronze permitiu a criação de armas e armaduras, mais resistentes. Uau, que aumentando assim as estratégias incrível. militares e, consequentemente, mais violência. E depois da pedra, do cobre e do bronze, veio um material que mudaria tudo: o ferro. O ferro já existia O na ferro? natureza, mas era difícil de dominar, só com temperaturas muito altas, algo que ainda não sabiam. E quem conseguiu esse domínio do ferro primeiro foram os hititas, lá na Anatólia, atual Turquia. E eles guardavam essa técnica como segredo de Estado. E quando esse segredo vazou, foi uma revolução. Ferramentas ainda mais duráveis, armas ainda mais letais, e assim começa a Idade do Ferro. Se os impérios já eram fortes com o bronze, imagina com o ferro. Impérios mais fortes, guerras mais intensas e depois disso o mundo nunca mais foi o mesmo. Na verdade, cada etapa o mundo vai mudando, né? Em poucas palavras, quem dominava o ferro dominava a guerra. E quem dominava a guerra dominava ali seu Mundo, território. né? O warzinho, né, da vida. E o ferro, obviamente, não foi usado só pra guerra, né? A Quem agricultura controla o evoluiu sal, bastante. controla o Ferramentas, mundo. enxadas, arados, Quem equipamentos domina o muito sal, mais domina o eficientes. E a mundo. Idade do Ferro foi o que impulsionou o crescimento dos reinos, fortaleceu exércitos e preparou o terreno para o surgimento de grandes impérios clássicos. Como o Império Romano e o Império Persa. Persa, gregos, romanos, maias, chineses, Cada um com sua particularidade, deixando uma pegada cultural no mundo. idioma, arte, construção, organização social. E esse momento foi conhecido Eu também gosto como o dessa período palavra, clássico, você sabia, marcado mãe? pelo desenvolvimento da eu tô filosofia e da gravando arte. isso Mas porque também já as no guerras não YouTube. paravam, estando presente cada vez mais. As chamadas de religiões organizadas também surgem nesse período. É claro que sempre houve religião desde a pré-história, mas foi ali que as coisas começaram a ficar mais estruturadas. Os gregos vêm com a filosofia, a democracia. Foi na Grécia também que nasceu a ciência, com Pitágoras, Hipócrates, Arquimedes. Mas a ciência ainda era restrita, coisa de elite ou protegida pela fé. Essa então foi uma época de impérios, conquistas, mas também de ideias que moldam o mundo até hoje. Com a queda de Roma, entra a chamada Idade Média. A Idade Média Uau, foi marcada que por castelos, cruzadas, reinos O que ali na fragmentados. Idade Na Idade Média, a Média? maior parte das guerras Porque foram podemos guerras entrar o próximo entre rei, sim, sim, e não rei governos Davi. de outros Não, impérios. A galera tava guerras. entrando em crise, tá ligado? Ficando maluco. E nessa época, o domínio da fé era quase absoluto sobre a razão. A Europa mergulha em feudos, a igreja fortemente domina. E no meio disso tudo, tivemos a famosa peste bubônica, que dizimou a Europa e enfraqueceu o sistema Não, feudal. a peste E com isso, bubônica milhões não. de pessoas acabaram indo de Elvis. Cerca de 1/3 da Europa foi dizimada. E o que potencializou esse problema foi a densidade populacional e as condições Deus! precárias de higiene. Muita gente morando próxima uma da outra, acumulando muito
lixo e faltas de saneamento básico ajudaram a proliferar essa doença, que era transmitida por ratos e pulgas infectadas. E a sociedade, então, começa a mudar à força. E mesmo no meio de todos esses problemas, coisas boas estavam aparecendo. Universidades surgem, saberes antigos são preservados, o comércio cresce e as cidades ganham força. E uma nova classe social começa a aparecer, a burguesia. E com essa nova classe social vem o investimento à arte, ao conhecimento, à ciência e também o questionamento. Só que, galera, enquanto a Europa estava ali, toda problemática, em outros lugares do mundo, como por exemplo o mundo islâmico, era o centro do saber, tendo medicina, álgebra, astronomia, tudo isso, galera, estava ganhando muita força por lá. E a China também estava bombando. Literalmente, né? Surgindo invenções como pólvora, papel, bússola, tecnologias que o Ocidente só foi conhecer muitos anos depois. E voltando na Europa, enquanto a peste destruía tudo, a sociedade começava a questionar o que está acontecendo, qual que é o meu propósito, preparando assim o terreno para o Renascimento. No século XV, o Renascimento reacende a chama do saber. Interesse na arte, ciência, experimentação e também explorações. As pessoas então começam a se questionar: por que acreditamos nisso? O que existe fora da Terra? E foi nesse clima que surgiram invenções como o telescópio, estudos sobre o corpo humano, sobre anatomia e também novas teorias sobre o universo. O homem deixava de ser só uma criatura e começava a tentar entender o Criador. Pela primeira vez em séculos, a dúvida era bem-vinda e o pensamento ganhava coragem. Não era só mais obedecer e aceitar. Agora o ser humano tinha que duvidar, testar, imaginar. E com novas ideias surgiram novas tecnologias, novos mapas e os povos começavam a olhar para o mundo como algo explorável. E aí nesse momento vieram as grandes navegações. Novas rotas, novos continentes, novas riquezas. As grandes navegações então ligavam continentes, ideias, mas também espalharam doenças, escravidão e mais guerras. E depois dessas grandes navegações, muita coisa mesmo aconteceu. Tivemos a criação da imprensa, da reforma protestante. E aí que aconteceu a Revolução Científica, que começou a mudar a nossa forma de entender tudo. Nesse período também surgiu o Iluminismo, que colocou a razão no centro de tudo, no centro dessa história. Newton explica a gravidade. Darwin propõe a evolução. A humanidade começa a entender como ela própria surgiu. A ciência ganha força de verdade. Passamos a entender o mundo com Eu vou fórmulas, criar a teoria da experimento e viagem observação. do Ideias tempo. iluministas começam a ganhar formas, liberdade, razão, igualdade. Essas ideias alimentaram revoluções pelo mundo. Primeiro a América, depois a França. E depois chega a revolução que mudaria o mundo de vez. A Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, primeiro a vapor, depois a eletricidade, tudo muda. Agora temos indústria, produções em massa, cidades gigantescas e o surgimento do capitalismo moderno. Trens, fábricas, cidades. O mundo ganhou um novo ritmo, mais rápido, mais urbano e também mais poluído. E é assim que a humanidade entra no século XX, acelerado como nunca antes, um planeta que nunca mais será o mesmo. O século XX já começa com o quê? Com guerras, e guerras mais brutais. 2 guerras, bomba atômica, aniquilações em massa. Mas também vieram muitas coisas boas, como as revoluções, invenções, vacinas, antibióticos, voo, rádio, cinema, computadores. Em 69, o ser humano pisou na Lua. Isso com menos tecnologia que um celular hoje. E enquanto a tecnologia disparava, o mundo começava a repensar em o que é justiça, o que é liberdade, igualdade, surgindo assim direitos civis, lutas contra o racismo e também contra a desigualdade. É Depois disso, impossível acabar com computadores, isso. internet, Celulares ou smartphones. biotecnologias, redes sociais e agora inteligência artificial. Hoje, galera, vivemos a era digital, onde a internet conecta tudo e todos. E parece que estamos vivendo cada vez mais no futuro. Em um século, fizemos muito mais do que em toda a nossa história de vida. Só que, como vocês aprenderam, quando vem muita coisa boa, também acaba trazendo vários malefícios. E a conta ambiental começou a chegar. E atualmente o nosso planeta tem mais de 8 bilhões de pessoas. E os dilemas só aumentam. Pandemia, aquecimento global, ética da tecnologia. Desigualdade, problemas mentais e muito mais. Nunca mudamos tanto em tão pouco tempo. E pela primeira vez, as nossas mudanças estão também mudando o mundo. Mudando o clima, paisagem e até mesmo as espécies. E talvez até mesmo o nosso próprio futuro. Hoje vivemos em o que os cientistas chamam de antropoceno. A época em que o ser humano é a principal força geológica do planeta. Capaz de fazer o que ele quiser com ele, seja por bem ou por mal. E agora, qual será o próximo passo da humanidade?
ir para outro planeta, editar Você o vai próprio logo. DNA, se fundir com uma máquina. Deixa Ou quem coberto sabe isso. viver em equilíbrio com o planeta. A história da humanidade é cheia de Posso caos, também? genialidade e reviravolta. Pode. Mas relaxa Só que ela ainda pelo não acabou. papel. Ela ainda está sendo escrita. E o que a gente faz hoje vai definir o que vai ser o próximo capítulo. Então aproveita esse pequeno espaço no tempo da nossa história e deixa o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Comenta também qual época da história você achou mais Se não mudar, fascinante. deixa o like.